Boa tarde a todos e todas, sou Natália Borges e hoje, dando continuidade à nossa série de lives aqui realizado pelo UF nas Ruas, nós vamos bater um papo sobre conhecimento tradicional dos povos de terreiro, né? Principalmente sobre ervas, sobre tratamentos, enfim, de modo, no aspecto promocional de saúde e bem-estar, né? E aí a Adriana vai estar aqui trazendo várias dicas, enfim, compartilhando conhecimento. A Adriana, que é aí também mãe de santo, pesquisadora na área de saúde, ela vai contribuir muito para o nosso debate. E eu já estou aqui com meu caderninho, caneta à mãos, para estar anotando todas as dicas e informações. Boa tarde. Ah, que ótimo, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aí a sua disponibilidade, a sua atenção ao projeto. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. A gente está aqui, eu particularmente estou muito animada e curiosa para saber dos seus conhecimentos. Algumas amigas já te conheciam, né? Inclusive agradecer a Bartira Penha, né, que fez essa ponte. Eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite, a irmã Bartira, o pessoal da Rede de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, que são parceiros da Fiocruz também, né? A gente tem trabalhado muito junto com os povos de terreiro. Espero poder contribuir com o conhecimento que é dos nossos ancestrais, não é meu. Meu nome é Adriana, a minha formação acadêmica é na área da psicologia. Eu sempre trabalhei com arte e saúde. Depois que eu fiz o mestrado em psicologia social, eu ingressei na Fundação Oswaldo Cruz. Até então, eu não tinha contato com a espiritualidade, né, dentro de uma tradição de terreiro ou de qualquer outra religião. E quando eu terminei o mestrado, ingressei na Fiocruz, eu tive a oportunidade de participar de um projeto sobre o SUS, né, sobre a humanização do SUS, a Política Nacional de Humanização do SUS, em que eu incluí pela primeira vez na Fundação Oswaldo Cruz a capoeira e algumas artes da cultura afro-brasileira dentro de uma experimentação na saúde, né, principalmente impacto da saúde pública, né, com essa discussão que os povos vindos de África, toda a nossa herança cultural, como que a gente poderia fazer esse diálogo da cultura com a saúde. Depois da experiência que eu fui ter o contato com a minha comunidade profissional, com a minha iniciação espiritual, eu sou juremeira, eu fui iniciada em Pernambuco pela minha sacerdotisa, que já fez a passagem, não está mais, né, com o corpo físico, é uma ancestral nossa. Em seguida, eu fui iniciada no candomblé Nagô, né, na nação Nagô, no Xangô pernambucano. Então, vou falar um pouco também dessa experiência, né, que eu acho que são as mais valorosas assim para gente. A gente tem muita informação em livro, internet, mas eu acho que essa experiência que a gente vive aprendendo direto com as nossas mães, com as nossas iás, com as mulheres de terreiro, principalmente, são grandes cuidadoras da nossa saúde integralmente, né? Numa perspectiva integral mesmo. Então, eu já começo pedindo licença para usar a minha palavra, licenças minhas ancestrais, a todas as nossas mães, nossas iais, a toda a força criadora de vida, de saúde, de paz e harmonia, para que a gente possa falar em nome dessa tradição, dessas tradições, né? Que a gente herda de fica também de nossos índios, nossas índias, né, e de outros povos antigos que nos amparam com as suas plantas, né, que é a nossa grande farmácia, né, grande farmácia viva que a gente tem. Então, Adriana, eu acho que a gente pode começar. Você poderia começar a falar um pouquinho da relação dos povos de terreiro com a terra, né, com a natureza, e aí daí a gente dá os desdobramentos a respeito das ervas, enfim. Então, academicamente, eu gosto muito dos trabalhos do Muniz Sodré, né, e ele tem um livro para quem quiser estudar e está querendo conhecer o que que é um terreiro, né? Eu gosto bastante do Terreiro e a Cidade, que é um livro do Muniz, e tem um documentário chamado Ori, que é um documentário sobre quilombos, que é Uhum. lindo. Esse documentário estava no YouTube, eu não sei se está ainda.
Então, eles falam bastante, eles mostram bastante para a gente assim, a importância do terreiro como um território de resistência e memória, desse lugar de legado, né? Uhum. E dessa resistência de nossos ancestrais, né? De nossos mais velhos, do povo africano, quando chega no Brasil. E depois de todo esse processo de escravização, como que nossos nossos ancestrais, nossos mais velhos conseguiram criar, né, essa resistência que Uhum. toma forma nesse lugar dos quilombos, né? Então, entre terreiros e quilombos há uma grande conversa, né, dentro desse lugar de memória, né? Então, o terreiro, ele se constituiu historicamente, daí eu estou falando a partir dos relatos de Sodré e do documentário Uri, ligado à terra, Sim. ligado às chamadas roças, chamadas de roça, porque essa ligação com os elementos da natureza, e a terra ela tem uma função fundamental, né, de nos servir de abundância de vida e de saúde, né? A terra ela é a mãe protetora, é a nutrição espiritual e física. A importância do terreiro é a sua ligação não só com a terra, mas com os elementos, água, ar, né? Envolve o nosso meio ambiente, ele é a nossa casa, o nosso grande ilê é a terra. Nosso ilê, nosso grande terreiro é esse planeta inteiro. Ele não é só um lugar, né, que foi criado no momento de resistência, em que era preciso se juntar para criar, né, um espaço de resistência e de releitura do que os nossos ancestrais fazem em África, né? Daí que vem um outro projeto que eu me dedico muito, que é a Escola Sementes de Jurema, que é de pensar, que é da gente poder ver em cada terreiro, em cada espaço de resistência, um espaço de aprendizagem de educação, né? De educação decolonial, de educação não formal, a gente segue a aprender esses ensinamentos, né, dos nossos mais velhos, que a escola formal não nos dá, né, não nos ensina esses saberes de como a gente lidar com a terra, de como lidar com essas sabedorias dos nossos mais velhos. E a experiência que a gente tem, né, assim, é ter tido essas experiências maravilhosas de sentir. Eu sou filha de Ançã, então quem é de Ançã sabe que a gente sente na pele, né? A gente sente realmente no corpo os sinais da espiritualidade em desequilíbrio, né? E eu senti mesmo, eu tive processos de adoecimento orgânicos e os médicos, eu ia aos médicos, a minha sacerdotisa sempre orientava a gente ir Uhum. aos sacerdotes, cuidar nessa parceria. A gente aprendi muito isso com ela, né? Como que as plantas entraram nessa história, né? Assim, que eu fui percebendo essa incrível ligação do terreiro com as medicinas, né? Como um espaço medicinal, né? Integrativo. Primeiro eu fui iniciada na Jurema Sagrada, então todo mundo conhece, não sei se a Natália também conhece, mas é o chamado catimbó, né? Popularmente conhecido como catimbó. E a Jurema, ela é a folha rainha de todas as folhas, né? A grande guardiã desse território que é o Brasil, porque antes de chegarem nossos irmãos africanos, nossos mais velhos africanos, já tinha índio aqui. Então, esse cuidado com a ancestralidade indígena, eu tive a grande honra e tenho ainda, né, de poder cultivar, cultuar, né? E foi na mata, e o meu cuidado foi para a mata, aquelas folhas e aqueles cuidados que eu recebi diretamente da egrégora dos índios e dos caboclos, é, literalmente foi limpando os sintomas físicos, porque eu tinha sintomas físicos de um desequilíbrio energético espiritual.
Então, no meu caso, né, no meu caso, Adriana, era um chamado ao sacerdócio. E foi através das folhas que esse cuidado se faz, é através das folhas, né? E foi assim comigo. Então, foi apresentado uma infinidade de folhas, de segredos, de fundamentos, em que a terra, as folhas e as águas são uma unidade só, em que a minha saúde ficou tudo ok. E é um renascimento, né? É um renascimento para a gente que passa pela iniciação, é um renascimento, assim. Nasce outra pessoa mesmo. Teve uma pergunta agora nos comentários falando a respeito das orientações da saúde para os templos de terreiro, né? Como é que fica as orientações de saúde para os povos dos terreiros, templos, e de que modo, olha, se você, o que você vislumbra, o que vai ser o pós-pandemia para os povos de terreiro, né? Uhum. Vamos lá, né? Essa questão social que a gente está vivendo, disruptiva. Então, assim, as orientações oficiais, né, dos órgãos de saúde, todos devem seguir, né? Minha visão como profissional de saúde, né? Que a gente se resguarde nossos ritos. O terreiro também é esse espaço nosso de socialização, né? Da gente se Sim, agregar, da gente se irmanar, da gente criar corpo num corpo só, que é o terreiro. Que a gente está afastado fisicamente, mas a gente pode cultuar os nossos rituais nas nossas intenções, nas nossas ações. Eu acredito que tudo que está acontecendo com a saúde da nossa terra é para mostrar para a gente que cada um de nós precisa se reinventar enquanto sagrado, né? Porque a gente aprende com os nossos mais velhos que a gente não faz o exercício divino só no ilê, só na igreja, só no templo, seja lá onde for. O exercício divino e sagrado, ele é cotidiano, né? Yansan, Oxalá, Ogum, ele se alimenta do que está no teu coração, do que está vibrando nas suas interiores, né? Tem um amigo meu da música que diz que sem fé não adianta se terra. Então não adianta a gente ir para o terreiro achando que o terreiro vai dar conta daquilo. E aí entra a psicóloga falando, né? Vai dar conta daquilo. E a gente uhum, consegue transformar em nós mesmos, né? Os nossos orixás, os anjos, as nossas egrégoras, os nossos amparadores, estão aí para ensinar a gente transformar karma. E a gente é seríssimo, então a humanidade está sendo chamada e reinventar enquanto irmãos. Da gente entender que o mesmo ar que eu respiro, você respira, e isso é patrimônio de todos nós. papel dos terreiros nessa pandemia. Desde o início eu tenho acompanhado, né, algumas comunidades de terreiro e eles sim têm se organizado, criado verdadeiras redes, né, cumprindo o papel que sempre cumpriu, né, o papel social de proteção, de criação de redes de apoio. Então eu acompanhei vários terreiros também, né, fizeram campanha de arrecadação de alimentos, campanhas, cestas básicas, enfim, cumprindo esse papel que eles sempre cumpriram, né, de resistência, de de vivenciar de fato aquela comunidade, né? Porque o terreiro ele não existe para si ali, né? Você falou das plantas, eu acho que é a curiosidade de todo mundo aqui, né? Quais seriam essas plantas aí que a gente pode utilizar? Eu vou falar, assim, eu quero falar para vocês que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Como esse lugar da planta, né? A gente falou da relação da Claro. planta com a terra. Qual é a relação da planta com a gente no terreiro, né? As pessoas falam muito da questão do sacrifício de animais, né? Mas ninguém fala do sacrifício das plantas, né? As plantas são seres vivos, inteligentíssimos, com sistemas de comunicação complexos e são muito mais velhas do que a gente. As plantas, elas merecem todo o nosso respeito, elas estão aqui muito, muito tempo antes da gente. Então, elas são dotadas de uma sabedoria direta, né? Comunicação direta com Deus. E algumas plantas são como super comunicação direta com Deus, né? Com a força divina, né? De cuidado e abundância que a gente.
Então, assim, uma coisa assim que é muito séria. Às vezes algumas pessoas me escrevem perguntando assim: "Ah, mas Adriana, como é que eu faço para fazer?" Ajuda então, né? Porque é uma coisa que quase ninguém conhece. Todo mundo quer saber se eu vendo semente, se como é que faz. Sim, Né, no terreiro, essa coisa do sagrado segredo e uma coisa fundamental, né, assim, que é a mão do sacerdote, a mão, a voz, o hálito do escolhido, a palavra sagrada. Você vai ser cuidada, né? Aquela composição de plantas vai ser específica para você, a seu origem. Por quê? Porque a gente precisa pedir licença para o guardião sagrado daquela planta. Toda entendi. planta, ela é, e algumas têm guardiões que podem não permitir o acesso à sua composição energética atual. Essa relação da planta com a cura, com o cuidado, né? Se a gente pensar a cura como cuidar, isso é uma coisa que eu estou falando muito na tese. A cura não é a cura, agora estou, né, curada para sempre. É uma relação de cuidado, né? O povo de terreiro, os povos tradicionais nas suas medicinas vão trabalhar nessa relação processual da saúde no cotidiano, de seu cuidado, né? Como cuidar, Entendi. curar como cuidar, né? Você não vai virar uma mulher porque você tem as plantas sagradas do seu lado, né? A gente vai tendo essa relação de construção, né? Com as plantas. Então, tem isso de ser algo muito específico para cada pessoa. Então, a mesma planta, e aí, né, a gente está partindo dessa perspectiva integral de saúde, né? A saúde física, mental, social, espiritual, né? Então, a composição que um sacerdote vai fazer é específica para você, Natália. Vai ser diferente para Rosa, vai ser diferente para mim. Entendi. Às vezes é até a mesma planta, mas o ouro, o segredo, o que, que eu estou pedindo licença para o guardião daquela planta? Em que lua eu faço? Em que hora eu colho? Como eu me Uhum. preparo como sacerdotisa e me vergo Sim. diante daquele princípio energético vegetal para poder te ofertar saúde e cura, né? E aí seu orixá também precisa estar apto a receber, mas, via de regra, como a gente tem, né, o que eu estou observando de karma coletivo, né? A gente tem um karma coletivo e por a gente estar no Brasil, um lugar que foi totalmente devastado, os nossos guardiões, né, dos nossos portais espirituais, que separam o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que são rios, florestas, cachoeiras. Então, a gente teve depredações consecutivas desses guardiões naturais, né? A gente está tendo a Amazônia destruída, a gente teve os rios, né? Minas Gerais, né? Barragens estão destruídas. Esses elementos da natureza, né? Que são enormes, né? Eles filtram energias para a gente enquanto coletivo, né? Enquanto, né, Brasil, esse grande portal que é o nosso país. Então, a gente está fragilizado coletivamente nas nossas proteções. Então, recomendações gerais, né? Cuidado de atenção, de pensamento, banhos, chás. Aí a gente pode pedir ajuda dos nossos ancestrais indígenas, né? E tem uma planta e na minha orientação direta com a minha egrégora tem ajudado pessoas. A gente tem feito chá da folha colônia. Ela tem dois tipos, ela tem uma que dá uma flor branca e dá uma flor Uhum. amarelinha. Todas duas têm sido ótimas, porque a colônia em si ela é anti-inflamatória organicamente, né? Isso não é uma cura, isso não é uma receita milagrada disso, gente. Ajudar Sim. pessoas a se proteger espiritualmente. Enfim, queria mais uma vez agradecer a sua participação. Foi muito incrível. Fiz várias anotações, aprendi muito. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos nós. Alguém falou do livro sendo do
Pierre Berger, esse livro eu tenho na biblioteca do Semente de Jurema. Mas o Márcio Jagum, ele fez um livro chamado Eu É, e tem um subtítulo, alguma coisa das folhas sagradas. Ele é realmente um grande sábio das plantas no candomblé. Né? Ele tem uma profunda sabedoria, a profunda sabedoria de Yorubá também. Quero agradecer a todos que estiveram aqui e, e é isso. Se cuidem, né? Se cuidem, tenham cuidado com a coisa das plantas também, porque toda planta ela pode ser cura, pode ser também, tá? Então, vai, quem tem sacerdote vai sempre poder te dar suporte nesse cuidado. Então, axé pra gente e a gente vai passar por É, esse momento aí. vamos sim. Muita cura, né? Muito perdão para todos nós, que a gente reaprenda o divino dentro da gente.